Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre fé. Estamos falando durante toda a semana sobre esse tema. E hoje nós vamos ler em Hebreus 11:8, que diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Falamos sobre vários temas a respeito da fé e falamos de vários personagens. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: fé é entender a vontade de Deus, baseado na vida de Abraão. Muitas vezes as pessoas falam assim, que o importante é que Deus faça a nossa vontade. Isso é fé. Pelo contrário, fé é entender a vontade de Deus. E entender a vontade de Deus é ouvir a vontade de Deus expressa e revelada na sua palavra, é entender essa vontade, que ela é boa, agradável e perfeita, e colocar em prática em sua vida. E o exemplo claro dessa realidade está na vida do nosso pai da fé, Abraão. Abraão não foi chamado de pai da fé por acaso. Abraão foi um exemplo de fé. E ele demonstrou esse exemplo ao seguir sempre as orientações de Deus e praticar a vontade de Deus na sua vida, mesmo que muitas vezes essa vontade exigisse dele muitas renúncias e às vezes muitas tribulações. Vemos três exemplos claros de fé na vida desse grande servo de Deus, Abraão. E esses três episódios da vida de Abraão são mencionados pelo autor de Hebreus nesse capítulo 11, a partir desse versículo 8, que é o versículo que lemos. O primeiro episódio da vida de Abraão é que Abraão, já sendo ali uma pessoa madura, tendo já 75 anos, ele que vivia na terra de Ur dos Caldeus e tinha uma vida estável, uma vida tranquila ao lado da sua esposa Sara, quando de repente Deus o chama e Deus diz a Abraão: saia da sua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Diz a palavra de Deus que Abraão deixou tudo o que tinha e partiu para uma terra que ele não conhecia, apenas para atender uma solicitação, um pedido de Deus. Mas Abraão acreditava que aquela vontade de Deus era o melhor para ele, porque a palavra de Deus diz assim, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos pensamentos. E ao deixar a terra de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele nem mesmo conhecia, ele foi pela fé, porque acreditava que Deus era fiel para cumprir a promessa, porque acreditava que a vontade de Deus era maior do que a sua própria, porque acreditava que o plano de Deus para ele e para a sua família era superior aos planos que ele tinha. E isso é ter fé, é saber entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é muito superior à nossa.
Os planos de Deus para nós são muito melhores do que os planos que nós fazemos, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. E isso é ter fé. Tenha fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Acredite que o que Deus tem para você é muito maior do que você sonha, do que você pensa, do que você planeja. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se pôde penetrar no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você imagina ou pensa. Segunda coisa, e o segundo episódio da vida de Abraão é quando ele esperou por um filho ao lado da sua esposa. Aqui nós vamos ver que o autor de Hebreus não apenas fala da fé que Abraão tinha, mas também da fé que a sua esposa também alimentava no seu coração. Diz a palavra de Deus que Deus, além de prometer a Abraão uma terra, Deus vai prometer a Abraão uma grande descendência. Lembrando que o nome Abraão em hebraico significa pai de muitas nações. Mas a sua esposa Sara, ela era estéril, ela não podia conceber, e ao longo de todo o casamento deles, eles não tiveram filhos. Mas Abraão acreditou na promessa de que Deus iria dar a ele um filho. E diz a palavra de Deus que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para mudar. Pelo contrário, Deus é fiel nas suas promessas. E Abraão esperou ao longo de todos esses anos, até que quando Abraão tinha 99 anos, Sara 89, o anjo do Senhor visitou o casal e disse: olha, daqui a um ano vocês vão ter um filho. E a promessa de Deus foi cumprida quando Abraão tinha 100 anos já e Sara 90, nasceu Isaque, o filho da promessa. E aquele casal viu Deus operar um milagre na vida deles. Sara, estéril, pôde amamentar um filho mesmo sendo idosa. Deus cumpriu a promessa porque Abraão esperou pela vontade de Deus e esperou pelo tempo de Deus na sua vida. E isso é ter fé. Ter fé é esperar. A Bíblia fala que esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Fé é esperança. Nós falamos aqui no primeiro versículo, fé é a certeza das coisas que se esperam. E Abraão esperou todo esse tempo ao lado da sua esposa Sara, e Deus foi fiel para cumprir a promessa. Às vezes nós queremos uma bênção, mas nós queremos aquele milagre urgente na nossa hora, no nosso dia. Mas nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Por isso você tem que esperar. Fé é isso, é ter esperança e jamais se desesperar, jamais se desiludir, mas sempre confiar nesse Deus que faz a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, no lugar certo. Deus tem para você a bênção certa, no tempo certo. Outra demonstração de fé de Abraão foi quando Deus lhe pede o seu próprio filho. Diz a palavra de Deus que Isaque já tinha crescido, já era um jovem. Abraão amava muito aquele filho, mas Deus chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, sobe no Monte Moriá e vai ali, ergue um altar e coloca o teu filho e o ofereça em sacrifício. Imagina só aquele pai subindo com o filho, e ele sabia que não podia decepcionar Deus, porque ele era fiel a Deus, e ele mesmo com dor no coração,
ele se dispõe a oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, mas ele acreditava que, mesmo que se ele descesse o cutelo para matar o seu filho, se ele colocasse fogo no corpo do seu filho, ele acreditava, de acordo com o autor de Hebreus, acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Isso não aconteceu porque quando Abraão edifica o altar, coloca o seu filho no mesmo altar e ergue o cutelo, a faca, para imolar o seu filho e oferecê-lo a Deus em sacrifício, Deus, através do seu anjo, dá a seguinte mensagem a Abraão: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor, porque colocasse o seu filho à prova. E Abraão viu o cordeiro preso entre os arbustos, que iria ser colocado no lugar do seu filho. Deus coloca Abraão à prova, e Abraão não titubeia, não duvida, mas somente crê, porque ele creu na providência divina, e Deus honrou, porque Abraão foi fiel a Deus, porque ele descansou na providência de Deus e descansou no Deus Todo-Poderoso. Será que você, quando a sua fé é provada, será que você vacila? Será que você duvida? Ou será que você permanece firme como Abraão? Entender a vontade de Deus é crer, ainda que essa fé seja colocada à prova, como Abraão, que foi provado e aprovado por Deus. E por isso Deus o abençoou. Por isso Abraão foi próspero e bem-sucedido, porque ele viveu pela fé. Por isso que você tenha essa fé viva, essa fé verdadeira no seu coração. Como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Crer em Deus é entender a sua vontade. Você entende a vontade de Deus para a sua vida? Se você entender a vontade de Deus para a sua vida, certamente você será feliz, bem-sucedido em todos os intentos, porque Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará. Deus não falhou com Abraão e não falhará com você. Tenha essa fé e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?